Nessa última semana, o mundo da luta livre acabou sendo chocado com a morte de Sabu, principalmente porque algumas semanas antes ele tinha feito a sua luta de despedida na GCW. Só que a morte de Sabu tá rodeada de uma certa polêmica que eu vim trazer aqui pra vocês. Então, obviamente, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu faço. E também me segue nas redes sociais, tudo Central Wrestling tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia, belezinha? Vamos lá, vamos falar da polêmica da morte de Sabu. Todo mundo sabe que o Sabu é um grande representante da luta livre, e principalmente da luta livre hardcore, né? Ele foi um dos caras mais importantes da ECW, foi um dos caras que fez muita gente se apaixonar pelo esporte. O Sabu sempre teve essa coisa de ser mais risk taker, né? Eu acho que é o cara mais assim, mais maluco que eu já vi lutar, sem brincadeira nenhuma. O cara fazia tudo, tipo assim, ele colocava realmente o seu corpo à prova, tá ligado? Ele realmente ia lá e fazia, entregava, e seja lá o que fosse, tá ligado? Seja lá o que precisasse fazer pra entreter o fã, pra deixar o fã sair de lá com uma experiência boa, ele fazia. E se isso fosse machucar o corpo dele, ele fazia sem problema. Existe uma história de que o Sabu tava fazendo uma luta e ele acabou abrindo o braço dele, né? Uma luta contra o Sedman, se eu não me engano. Ele abriu, eu não lembro exatamente se é o braço, alguém vai me corrigir aqui nos comentários, mas ele abriu uma parte do corpo dele, pegou silver tape, fechou e falou, vamos seguir a luta. Isso era o quanto ele se preocupava com a luta livre e o quanto ele queria entregar um show. E também o quanto ele era maluco, né? Afinal, não dá só pra gostar de luta livre sem ser maluco também, né? Vamos ser sinceros. Então isso é muito importante pra gente entender um pouco da ideia do Sabu. A última aparição do Sabu tinha sido em 2023, quando ele apareceu na All Elite pra fazer uma luta com o Chris Jericho, ajudando ali o Adam Cole. Essa tinha sido a última aparição dele, quer dizer, na verdade não, porque ele ainda fez uma outra luta, né, que seria a luta de despedida dele, se eu não me engano foi em 2023 ou 2024, que foi na frente de provavelmente umas 50, 100 pessoas numa garagem. E eu acho que esse é um fato muito importante pra gente se atentar, mas eu falo disso mais daqui a pouco. Vamos entrar então no que de fato aconteceu, tá? Tudo que eu vou falar agora é o que de fato aconteceu, tá? Tudo é comprovado, tudo foi falado até mesmo pelo Joey Janela, que foi o oponente dele. O Sabu sempre foi muito conhecido por simplesmente não aparecer nos eventos. Ele poderia marcar, ele poderia dizer que ia, ele poderia chegar no dia e simplesmente não aparecer. Inclusive, ele não apareceu em 2024, quando a própria GCW colocou ele no Hall da Fama. Então assim, não tava nada certo de que ele de fato iria pra essa luta de despedida contra o Joey Janela no último Spring Breaker. Beleza, tava todo mundo nessa coisa de será que ele vai, será que ele não vai, e é isso. Durante a semana, o Joey Janela conversou com algumas pessoas próximas ao Sabu, perguntando como que ele tava e tudo mais, e foi dito pra ele de que ele tava treinando, de que ele tava num shape bom e tudo mais, e que ele ia lutar sim. Aí o Joey Janela já ficou mais tranquilo, falou, beleza, então vai acontecer. Só que aí no dia, algumas horas antes, ligaram pro Joey Janela e falaram, olha, a gente tem um problema, o Sabu tá numa condição tenebrosa, e basicamente falaram pra ele não consegue andar. Aí todo mundo já falou, beleza, ele não vai aparecer, vamos pensar em outra coisa, vamos ver o que dá pra fazer e tudo mais. Só que aí o impensável aconteceu, quando já tava tudo certo, já tinha alguém pro lugar dele, né, e numa arena que tava lotada com 2.000 fãs esperando pra ver aquilo, o Joey Janela até se questionou de tipo, cara, como que eu vou avisar pra todo mundo e tudo mais. Do nada surge o Sabu. Sim, o Sabu apareceu com condições de lutar e disse que tinha tomado Kratom. Kratom, pra quem não sabe, eu também não sei direito, tá? Se alguém souber mais sobre isso, comenta aqui embaixo, por favor, pra ajudar a gente. Mas Kratom é uma substância pra quem tá tentando parar de usar aqueles painkillers. Qualquer pessoa que tem vício em opioide, né? Acho que é opioide que se chama, mas que tá tentando parar de usar esses pílula pra quem tem muita dor. Vários lutadores usam isso, acabam usando essa substância pra parar de usar essa outra, tá ligado? É como se fosse, tipo, eu vou dar um exemplo que eu não sei se é o exemplo mais correto, tá? Imagina que você tá tentando parar de fumar, e aí você, ao invés de fumar cigarro, você começa a colocar aquelas coisinhas, aqueles adesivos. Seria mais ou menos isso, tá ligado? Pra quem usa painkiller, usa esse Kratom aí pra ficar melhor. Só que ele tem o mesmo efeito, então ele vai te anestesiar, tá
ligado? Pra você não sentir dor. Afinal, ele tem o mesmo efeito de um painkiller. Pois bem, o Sabu chegou, eles fizeram a luta e, cara, você assiste a luta, você não imagina que o Sabu está passando por um momento difícil. Porque você vê ele tomando cada bump, inclusive um dos mais fortes é quando ele toma o bump que joga ele direto de cabeça no arame farpado. Aquilo ali é, mano, assim, tenebroso de ver. E ali você vê que, cara, alguma coisa errada vai acontecer. Em outro determinado momento, o Joey Janela joga ele pra fora e ele cai em cima do arame farpado ali. E o próprio Joey Janela disse que naquele momento ele caiu já completamente desacordado e que ele só reviveu quando o Sandman acabou entrando ali. Ou seja, você pode ver que de fato tinha alguma coisa errada aí. A luta terminou, ele fez lá, prestou a homenagem e tudo mais. Realmente o Sabu é o grande ídolo do Joey Janela, então deve ter sido realmente um momento muito emocionante pra ele mesmo. Ele faz todas as homenagens, agradece e tudo mais, e aí apenas algumas semanas depois, o Sabu é declarado morto. E aí a grande questão é, será que de fato ele precisava dessa luta? Lembra quando eu falei da luta que ele já tinha feito a sua despedida? Ele já tinha feito a sua última luta? Existem vários casos de lutadores que eles têm uma luta de despedida e não ficam satisfeitos com isso, ou de que eles querem terminar de um outro jeito, ou até mesmo de que é tão difícil dele ficar fora do holofote, ficar fora de fazer aquilo, que é difícil dele parar. Eu posso citar, por exemplo, o Ric Flair fazendo aquela luta tenebrosa de última luta dele, e agora, por exemplo, o Sabu. Ele teve uma luta, só que foi apenas pra 100 fãs, 100, 50 no máximo. Então por que agora que ele poderia se apresentar na frente de 2.000 pessoas, ele não faria? É difícil realmente pra mente humana você parar e mudar a chavinha de tipo, eu estou competindo todos os dias, tô me arriscando todos os dias, eu preciso ficar parado, preciso descansar. Isso é uma coisa muito difícil e que pra vários lutadores isso é uma coisa que vai, de fato, vai minando o corpo do lutador, porque aquela adrenalina que ele tem é muito difícil de você viver sem aquilo. É tipo jogador de futebol americano, tem vários que passam por esse processo, porque realmente é muito difícil de você sair de uma adrenalina tão forte todos os dias pra viver no comodismo o tempo inteiro, tá ligado? Ficar aposentado é complicado. E aí momentos como esse acabam sendo normais. A grande questão é, se o Joey Janela sabia que ele tava ruim, ele apareceu do nada, magicamente bem, por que continuar com essa luta? Por que não pararam e falaram, cara, eu acho que é melhor não, a gente arrumou outra pessoa, tá tudo bem, vamos lá, eu te dou a plaquinha e tá tudo certo. Essa política de o show tem que continuar fere pessoas e mata pessoas. O mais certo ali era de fato não ter tido luta, era ele ter ido embora, era ele ter tido a homenagem e só, porque se foi visto que ele não estava em condições, por que deixar uma lenda se submeter a isso? Eu já tinha dito isso na vez lá do Ric Flair. Pra que continuar fazendo uma coisa desse jeito? Eu acho que o próximo passo é ter pessoas que vão olhar de fato pra essas situações e vão de fato falar, olha, não precisa, olha, não faz essa luta, porque enquanto todo mundo estiver falando, não faz, realmente, os fãs estão aí, eles merecem, tudo vai continuar igual, e a gente vai continuar perdendo grandes lutadores. O que eu tenho pra dizer é só que, cara, eu fico muito chateado e, sinceramente, que é muito triste a forma toda que foi feita. Eu não tô dizendo que isso influenciou de fato na morte do Sabu, a gente nem sabe, mas a grande questão é que ele não precisava mesmo ter se submetido a uma última luta, ainda mais nessa condição, e que os promotores e os lutadores precisam saber a hora de parar. No mais, descanse em paz, Sabu. Tamo junto. Tchau.